Hoje, como estamos em duas turmas, tudo bem, façam isso mesmo que vocês estão fazendo, coloquem o nome no chat aí desse jeitinho que vocês estão fazendo com a sala, que vai me ajudar bastante na hora aqui de registrar a participação de vocês, tá bom? Então, gente, eu gostaria, né, que vocês pegassem lá o currículo em ação. Eu vou apresentar aqui a tela da atividade para a gente continuar. Bom, só para a gente retomar e dar uma contextualizada para o pessoal do nono B. Na aula de segunda-feira, aqui no nono B, a gente conversou um pouquinho sobre a questão, né, da territorial mesmo, né, da presença lá do Muro de Berlim, que vocês já cansaram de ouvir eu mencionando. Nossa, eu fui muito longe, peraí. Aqui. Página 205 aí, para quem está pegando o material agora, tá? Então, a gente conversou um pouquinho a respeito, né, da questão do Muro de Berlim, e qual era a função dele, e depois disso tem uns exercícios também. Mas tem um texto, tem uma imagem que a gente analisou, tem um mapa que mostra, né, que no pós-Segunda Guerra a Alemanha foi dividida entre os ganhadores da Segunda Guerra Mundial, né, o território da Alemanha foi repartido, e esse território aí também ficou sob domínio, né, desses ganhadores, e aí existia um conflito de interesses que estava relacionado à União Soviética e o lado capitalista, liderado pelos Estados Unidos, né? Então, tinha essa questão envolvida. Tem alguém que chegou agora. Bom, vamos lá. Aí, pessoal, o que a gente vai falar agora, né? Tem umas questões, então, o pessoal do nono B, não se preocupe com isso aqui, que a gente na aula amanhã, né, eu vou falar um pouquinho com mais detalhes, mas é legal vocês acompanharem a partir daqui. Então, assim, gente, agora falando para todo mundo, né? Essa ideia de União Soviética versus Estados Unidos, União Soviética defendendo o socialismo, Estados Unidos defendendo o capitalismo, isso aí perdurou, né, por um bom pedaço do século XX, visto que a gente viveu esse conflito aí ideológico que foi a Guerra Fria. Então, durante esse período, as maiores potências do mundo eram ali os Estados Unidos e a União Soviética, certo? E aí, durante esse período, a gente também falava que o mundo estava dividido entre Oriente e Ocidente, ou Leste e Oeste, tá? Então, Oriente seria aí a porção, né, leste, onde se localizava a União Soviética, e o Ocidente liderado por aqueles países que estavam alinhados com os Estados Unidos, tá? Gente, meus cachorros gostam de participar da aula, porque eles estavam quietos até agora, e eu comecei a dar aula e eles começam a latir. Tem o que fazer. Bom, dentro dessa questão do Oriente e do Ocidente, né, a gente vai ter uma série de discussões, porque a gente vem falando da Europa desde o início do ano, e por vezes a gente retoma essa questão da Guerra Fria, dessa disputa entre essas duas lideranças. Então, por permear aí os assuntos, e como o próximo assunto que a gente vai tratar também é China, a gente precisa falar um pouquinho disso. Então, vamos dar uma olhada melhor no material, né? Então, vamos lá. Alguém poderia ler, gente, esse trechinho aqui, Estados Unidos e União Soviética? Professora, eu posso ler? Pode, por favor.
Tá bom. A divisão do mundo entre Ocidente e Oriente ganhou diferentes dimensões ao longo da história. Após a segunda... eu vou ler no meu livro, dona, porque o negócio é melhor. Não tem problema, pode meter no livro. Após a Segunda Guerra Mundial, principalmente na Europa, a denominação Ocidente e Oriente recebeu conotação geopolítica, sendo utilizada na divisão dos países entre dois sistemas sociais, políticos e econômicos. O capitalista, Ocidente, países alinhados aos Estados Unidos da América, EUA, e o socialista, Oriente, com países alinhados à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Pesquise em livros didáticos, sites e ou outros materiais disponíveis e registre no caderno. Aí é para ler esses pontos também ou não? Aqui não precisa não, que aqui é mais a referência, tá? Só te explicando aqui, né, explicando para todos, a sigla a gente lê o RSS mesmo, tá? Então, só para vocês saberem. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aí aqui ele está pedindo para fazer uma atividade, que é para vocês pesquisarem as características dos dois sistemas, o que foi a OTAN e o que foi o Pacto de Varsóvia. E aqui eu já vou dar um pequeno spoiler, tá? Gente, obviamente, vocês não vão fazer atividade agora porque eu vou explicar esses temas. Mas, ó, tanto a OTAN quanto o Pacto de Varsóvia eram acordos acordos com a finalidade de oferecer proteção militar. Tanto que a OTAN, se eu não estou muito louca, a OTAN existe até hoje. Se ela não existe hoje, em 2021, faz existe, professora. Ela foi promovida. Mas ela existe sim, né? Não estou loucona, não. Então, a OTAN, ela permaneceu, né? Enquanto o Pacto de Varsóvia se desfez. E aí a gente já pode associar as coisas, né? Então, quando a União Soviética acaba, o Pacto de Varsóvia também deixa de existir. Mas os dois, né, tanto a OTAN quanto o Pacto de Varsóvia, o objetivo era fornecer proteção militar para os aliados, vamos dizer assim, né? Eu estou sempre falando que tinha lá, eles eram a liderança, então, Estados Unidos liderando o lado capitalista, União Soviética... Professora, atualmente a OTAN tem 28 países. Uhum. Então, vamos lá, ó. Obrigado, Paulo. A União Soviética liderando o lado socialista. E eles disputavam para trazer mais gente para o seu lado, né? Então, os Estados Unidos queria agregar mais países para executar o capitalismo com eles, e a União Soviética queria trazer mais países para fazerem parte aí do mundo socialista. E um dos jeitos era justamente fornecer essa ajuda, essa proteção militar, né? Porque isso já é sabido, a gente sabe, não são todos os países do mundo que têm condição de se defender numa situação de conflito, que não tem exército, que não tem ali o aparelhamento suficiente para promover essa proteção. Então, naquele momento, isso fazia bastante sentido, tá bom? Eu escutei aqui, deve ter algum... Não sei se a mãozinha levantada, espera só um pouquinho. Professora? Pode falar. Professora, talvez seja, sei lá, nada a ver, ou óbvio, mas eu queria saber se a União Soviética, nessa época, ainda tinha ideia dos judeus, dos gays, né, que, tipo, eles não... tem que morrer, tem que exterminar. Se nessa época eles ainda tinham essas ideias e que os países que entravam com eles tinham essas ideias também. Tipo. Tá. Então vamos fazer aí só um recortezinho, que talvez você esteja confundindo situações, Ana. Porque, na verdade, quem perseguia judeus, homossexuais, ciganos, negros, deficientes físicos, deficientes intelectuais, quem fazia esse tipo de perseguição eram os nazistas, né? Era lá a galera da Alemanha nazista, liderada pelo Hitler. Então, a Segunda Guerra, ela aconteceu, na verdade, em torno disso, para tentar exterminar com essa ideia. Mas na Rússia também não tinha os gulags, que tinha
Só que eu não sei se era judeu que ele era também, era tipo um holocausto, só que era russo. Eu não lembro, chamava Gulag. Gulag? Só não lembro se tinha, se era de judeu, dona, mas o da Rússia matou mais do que o da Alemanha. Vou até anotar esse nome que você está falando, Gulag. Paulo, porque é aquilo, né? Talvez eu precise buscar ajuda lá com a galera da história. Mas essa ideia da União Soviética querer agregar países é muito mais para sustentar o sistema econômico, tá? Então, assim, eu acredito que não tinha, até onde eu sei, pelo menos, não tinha esse movimento, de quem quisesse ir lá ficar do lado da União. Gulag. Oi? Peguei só um pedaço. Você colocou aqui. Então, ele está falando aqui que, na verdade, é um tipo de punição. Agora, o que a gente precisa saber é quem era alvo dessa punição, né? Precisa ver, fazer esse recorte que vocês estão falando. Honestamente, eu estou falando aqui, eu não sei, eu preciso pesquisar, tá bom? Mas só complementando, então, a resposta para Ana. Então, Ana, não tinha, a intenção não era essa, a intenção era tornar o socialismo mais forte, porque, ao mesmo tempo, os Estados Unidos estavam tentando tornar o capitalismo mais forte. Então, nesse primeiro momento, era isso, era sustentar a ideia que eles defendiam, que era aí o sistema econômico, tá bom? Então, vamos lá. Opa, peraí. Voltando aqui para a atividade, né, para o texto. E aí, só para terminar de falar aqui das organizações militares, né, a OTAN, quando a Guerra Fria termina, lá em 1991, com a dissolução da União Soviética, a OTAN permaneceu, como o Paulo já trouxe para a gente aqui, né, hoje formada por 28 países. A OTAN, como eu disse, ela foi pensada para auxiliar, né, para dar proteção para quem precisava. Mas durante os anos 90, a OTAN, na verdade, em muitas situações, ela agiu como... ela acabou tomando parte de algumas disputas e causou, muitas vezes, muito mais estrago do que se ela não tivesse interferido em algumas situações. Eu sei que a OTAN teve uma intervenção na Guerra dos Balcãs, lá da questão da região da Croácia, da Sérvia, né, da antiga Iugoslávia, onde aconteceu ali uma limpeza étnica, e a OTAN interferiu ali e acabou matando muito mais inocentes do que quem realmente deveria ser combatido. Se eu não me engano, em conflitos mais recentes também, eu estou até com medo de falar, mas eu não estou muito louca também, eles serviram até na guerra da Síria. E esses ataques, de novo, não tinham o alvo ali de quem estava promovendo a disputa, mas acabaram sempre acertando alvos civis, gente que está no meio da confusão, da guerra, e que, na verdade, não tem culpa daquilo que está acontecendo. Então, existem muitas críticas em cima do trabalho da OTAN com o fim da Guerra Fria, porque ela acabou virando um braço aí do exército estadunidense que tem as atitudes tomadas que nem sempre tem essa posição de realmente tentar proteger um lado desprivilegiado numa disputa. Por vezes eles tomam partido, eles tomam lado e acabam acertando aí inocentes, tá bom? Então, isso aqui é só um recortezinho para vocês saberem. Bom, aí, aqui tem mais material sobre a queda do Muro de Berlim. São 2 vídeos que estão com esse QR Code aqui. Isso aqui nós não vamos fazer agora. E aí, eu vou deixar para que vocês assistam, né, o vídeo na hora de fazer o restante das atividades, tá? Mas só retomando aqui então, em 89, o muro cai, começa o início da reunificação da Alemanha,
e é o primeiro sinal de que a Guerra Fria estava chegando ao fim, né? Então, isso aqui é muito simbólico. E a questão, vocês podem, de novo, vou ser repetitiva. Volta e meia a gente está falando dessa questão desse bendito Muro de Berlim e da questão da dissolução da União Soviética, porque essas coisas, elas determinam muitas das ações, muitos desdobramentos que refletem na nossa vida até hoje. Inclusive, essa ideia, né, que tanto que tem muitos estudiosos, muitos especialistas, né, que tem um olhar para esse período da história da humanidade, que falam, né, o que a gente observa, por exemplo, aqui no Brasil hoje em dia, com essa ideia de que a gente, né, com esse discurso que alguns setores aí da sociedade impõem, de que a gente está combatendo o comunismo, é como se o Brasil tivesse vivendo a Guerra Fria 30 anos depois que ela terminou, sabe? A gente tá realmente... Porque a Guerra Fria termina em 1991. Que ano nós estamos mesmo? 2021. 2021. Só faz 30 anos que isso acabou. E a gente aqui, a gente observa aqui dentro do nosso país essa repetição desse discurso, que a gente tem que combater o comunismo. Galera, que combater o comunismo, assim, é uma coisa que já passou. Inclusive, quem se autodenomina socialista hoje, porque de comunismo, de fato, ele nunca se concretizou no mundo. O máximo que a gente teve foram experiências socialistas. E os remanescentes desse socialismo, porque aí a gente também vai discutir nas próximas aulas, a China, ela era um dos países que estava alinhado à União Soviética, né? Que compartilhava dos ideais socialistas. A gente olha para a China hoje, a China é a segunda economia do mundo. Então, assim, tanto é muito contraditório para a gente entender isso. Como é que pode um país que prega e defende o socialismo estar disputando esse mercado com os Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, né? Então, a gente vai discutir isso melhor. Mas existem aí esses remanescentes. E a gente pode, de novo, fazendo esse paralelo para a nossa realidade aqui do Brasil, esse tipo de discurso, por exemplo, está atrapalhando na aquisição das matérias-primas para fazer vacina. Não sei se vocês têm acompanhado isso. Alguém tem visto alguma notícia a respeito da produção de vacina aqui no Brasil? Não. Gente, vocês têm que ver notícia, hein? Mas, professora, mais ou menos, né? Professora, eu não Oi. entendi o que você tinha falado antes de você falar da produção de vacina, eu não entendi qual que é a pergunta. Meu áudio tá cortando, a internet tá ruim hoje. Ah, tá bom, tudo bem. O que eu perguntei é o seguinte, né? Que o que eu estava tentando dizer é que todo o desdobramento aí da queda do muro e o fim da União Soviética, isso reverbera no que se segue, na verdade, né? A gente observa as consequências disso ao longo da história. E aí eu fiz um recorte aqui para vocês em relação à questão da posição do Brasil. Então, as disputas e as discussões que ocorriam lá durante a Guerra Fria, existem setores da sociedade brasileira que estão reavivando neste momento essas discussões. É como se o Brasil estivesse vivendo a Guerra Fria que acabou há 30 anos, agora. E aí que a gente observa esses discursos que a gente tem que combater o comunismo. E dentro dessa lógica, a gente tem aí um parceiro comercial importante, que é a China, e que a China ela se identifica com o sistema socialista, né? Com os ideais do socialismo. Apesar, e aí aquilo que eu já até tinha comentado em outras aulas, que a gente vai entender melhor quando a gente for falar especificamente da China, que existe aí uma contradição, né? Como é que eles podem se dizer socialistas e, ao mesmo tempo, ser a segunda maior economia do mundo, né? Que cresce, assim, a taxas impressionantes. Então, e aí, o que eu estava
só para, né, para retomar, a minha pergunta foi em relação, assim, se vocês estão acompanhando, né, os problemas aí em relação à importação de matéria-prima para fazer vacina, porque algumas dessas posições de setores aqui do Brasil estão aí interferindo na produção de vacinas aqui no nosso país. E eu queria saber se algum de vocês tinha visto alguma coisa a respeito disso. O Brasil está interferindo na produção da vacinação do Brasil? Não, eu vi sobre isso, Tem uma reportagem falando que... eu vi uma reportagem falando que a China não tá atrasando a entrega de insumos para fazer a vacina. Os produtos, eles estão atrasando a entrega por causa da posição do nosso governo em relação ao vírus, algumas declarações do nosso governo sobre a China. E aí eles estão meio que parando de mandar para a gente as coisas. É isso, nós estamos vivendo um grande impasse geopolítico. As notícias, inclusive tem uma declaração do governador do estado de São Paulo, né, visto que o Butantan aí é o instituto que mais tem entregado vacinas para o Plano Nacional de Imunização, né, praticamente 80% das vacinas aplicadas são do Butantan, e essa questão, essa indisposição diplomática está comprometendo. Se eu não me engano, foi na quarta passada, quando o governador estava na coletiva, ele informou isso. O laboratório chinês que produz, né, a matéria-prima para vacina já avisou o Butantan que a matéria-prima está pronta, está tudo prontinho para vir para o Brasil. A única questão é que o governo chinês não está liberando o embarque, justamente como forma de retaliação a respeito das declarações aí equivocadas de alguns membros do governo brasileiro, como coisa do tipo, o vírus foi criado pela China e disseminado pelo mundo. Isso já ficou muito, né, existem vários estudos que apontam que não foi isso que aconteceu, que muito provavelmente veio realmente de um bicho para o homem, não tem criação nenhuma. Eu não entendo nada de microbiologia, mas eu recomendo que vocês, se vocês quiserem entender um pouquinho melhor, acho que todo mundo aqui conhece o Átila Yamarino, né? Inclusive, eu estava vendo a live dele de ontem, agora de manhã, e ele explica essa diferença, como é que dá para saber se o vírus foi modificado num laboratório, ou tipo, se ele foi criado, ou se ele veio realmente de algum bicho, que ele já estava ali na natureza, entendeu? Então, assim, a gente está numa situação complicadíssima, né? Em relação a essas declarações, a gente não está tendo aí um ministro das Relações Exteriores que atue para tentar mitigar essa situação. A China já engoliu bastante sapo em relação às declarações do Brasil, porque talvez, se ela tivesse sendo um pouco mais rígida em relação a todas as declarações que estão sendo feitas, ela não tinha mandado nada, nenhum material para fazer vacina desde o início, porque nós estamos fazendo totalmente o contrário, a gente depende deles, mas o governo não está se posicionando de uma maneira respeitosa em relação à China. E eles podem fazer isso. Quem está vendendo é eles, se eles não quiserem vender, tudo bem. Vejam o problema, aí a gente já passa por essa crise porque falta vacina, e isso ainda, aí em vez das pessoas tentarem buscar uma solução para isso, acontece o contrário. Em vez de ajudar, tem gente indo lá atrapalhar esse processo, tá bom? Peraí que eu tô perdendo algumas coisas aqui no chat, ó. De certa forma, então, Ana, não é que a gente está vivendo uma guerra fria. Hoje nós estamos vivendo uma tensão geopolítica. Né? A nossa postura, as nossas relações internacionais estão falhando miseravelmente. A gente não tem. E a ideia de que a gente se tornou um pária no mundo, o que é um pária? É alguém que não consegue se relacionar com ninguém, que
que tem ideias assim que são totalmente contrárias ao que o restante do mundo pensa e acha que está certo. Então o Brasil se tornou um pária do mundo. Mas a gente se dá bem, tem uma comunicação boa não com todos, mas com alguns países, então. José, desculpa, o Paulo estava com a mão levantada, então eu vou pedir para você repetir depois, porque eu não consegui entender o que você falou. Paulo, pode falar. Professora, que faz uns dias, não faz nem uma semana, que o Bolsonaro, ele falou que, eu estava assistindo o jornal, e ele falou que a gente estava vendo uma guerra química, acho que com a China. Aí ele falou mais algumas coisas lá, aí os deputados depois ficou com medo, tipo assim, eles pediram desculpa pela declaração infeliz do Bolsonaro, aí eles ficaram com medo, assim, da China parar de entregar os recursos por causa da declaração dele. Então, a gente está vendo isso diariamente, porque... Bolsonaro só fala bosta também. Gente, calma aí. Tem coisa que a gente pode pensar e não pode falar. Tá? Mas vamos lá. Tomando aí a ideia de vocês. A gente tem vivido isso nos últimos tempos, realmente. Ele faz declarações equivocadas e alguém tem que ir no dia seguinte pedindo desculpa. Desculpa, não foi bem isso que ele quis dizer. Desculpa, ó, ele falou mal. E isso realmente está atrapalhando. Não está chegando a matéria-prima, não está mesmo. A Coronavac está em falta aqui em várias localidades no Brasil, inclusive para poder dar a segunda dose para as pessoas. Professora, mas não tem várias vacinas, não tem a vacina da Inglaterra, da Índia, mas aí é que tá. Alguém que viu notícia aí sabe explicar por que não tem todas essas vacinas? Porque a China vende os insumos e os outros países fazem a vacina com o que a China vende para eles. Né, dona? Não necessariamente, Luísa. Mas o porquê que aqui no Brasil a gente está tão preocupado com a China mandar? Quantas vacinas a gente tem aqui no Brasil? Alguém sabe? Que estão sendo aplicadas? A Coronavac e a AstraZeneca. A Coronavac, que é do Instituto Butantan, e a AstraZeneca, que é produzido pela Fiocruz. Então, são 2 vacinas que a gente tem disponível. Não tem a da Oxford, Então, a Oxford é justamente a AstraZeneca, que é a que a Fiocruz faz, é a mesma vacina. A gente está comprando dos nossos principais parceiros comerciais. Né? E, na verdade, aí vocês vão falar, não tem vacina dos Estados Unidos, vacina da Inglaterra, vacina não tem sim. Onde tem isso, essas vacinas? Alguém sabe dizer? Uai, se eles estiverem importando as coisas, tem nos outros países, mas deve ter no Brasil, em alguns países aí, mas eu não sei dizer qual. Ó, então eu vou ter que dar uma puxada de orelha, assim, internacional em vocês, hein? Vocês não estão vendo o que está acontecendo no país que vocês vivem. Galera, no Brasil não tem outra vacina porque o governo brasileiro não comprou outra vacina. Então, não tem. A da Pfizer, depois de muito se discutir, chegou acho que 500 mil doses semana passada. Professora, o governo brasileiro não comprou aquela que eu vi, não comprou uma indiana? Então, de novo, a indiana é a da AstraZeneca, é a mesma vacina. Mas você não tinha falado que era Oxford, que é a AstraZeneca? Então, vamos lá, gente. Quando a gente fala Oxford e AstraZeneca, nós estamos falando da tecnologia desenvolvida para fazer a vacina. Produzir no mundo globalizado, você já estudaram. Qualquer país do mundo pode produzir alguma coisa. Então, a Oxford e a AstraZeneca desenvolveram a vacina. Só que tem laboratório na Índia que está produzindo essa vacina, e aqui no Brasil a gente também pode produzir a vacina, tá? Então, é essa a diferença. A indiana é a mesma, é a bendita da AstraZeneca. A gente só tem essas 2 vacinas, gente, não temos outras. E não temos outras porque o governo brasileiro não se esforçou, não se interessou, não quis. Aí que eu falo para vocês, vamos buscar saber um pouco do que está rolando. Inclusive, nesse momento, existe uma CPI, que é
Ai, CPI, como é que é mesmo? Putz, fugiu como que é a sigla. Acho que é a Comissão de Inquérito Parlamentar, tá? Não, é o contrário, Comissão Parlamentar de Inquérito. Está rolando uma CPI da Covid. Os senadores estão investigando e chamando para depoimentos vários membros do governo. Então, já foram chamados os ex-ministros da Saúde, já foi chamado o presidente da Anvisa, está sendo chamado um monte de gente para depor, porque eles querem uma explicação por que a pandemia virou o que virou aqui no Brasil. Então, eu recomendo que vocês prestem atenção nas notícias dos próximos dias, porque a gente está aí chegando perto dos 430 mil mortos. Muito provavelmente, até o fim de maio, a gente vai bater 500 mil de mortos. E isso é um número muito absurdo num país como o nosso. Então, tudo isso aí, todos esses desdobramentos, isso a gente está acompanhando através das notícias, gente. Então, puxei a orelha mesmo. Prestem atenção aí no que está acontecendo no mundo, galera. Principalmente aqueles que pensam aí no vestibulinho no fim do ano, hein? A gente ainda não sabe como vai ser, de repente esse ano tem prova, então aí, errado. né? Então, tem que prestar um pouquinho de atenção aí. Bom, deixa eu ver aqui a fila das mãos levantadas. Elvio, sair na mãozinha levantada ainda? Ele não tem microfone, dona, ele fala pelo chat. Então, Elvio, se você quiser pôr sua pergunta no chat, pode colocar. Ana Caroline, pode fazer enquanto isso a sua pergunta. Professora, talvez seja uma pergunta meio teoria da conspiração. Professora, por que no jornal eles falam das mortes, falam, e não mostra, tipo, nenhum cemitério cheio, tipo, nenhum cemitério, assim, com bastante gente, nenhum cemitério, assim, tipo, enterrando um monte de gente, não mostra nada, dona. Você disse assim, não mostra cerimônias? Não, tipo, não mostra, tipo, nada, só fala, morreu quantas pessoas hoje. Mostra. O cemitério não tá cheio porque tem gente. Pandemia. Tem muita gente falando junto. Vamos lá. A Maria Eduarda queria falar. Fala, Maria Eduarda. Ô, dona, na verdade, eu queria responder a Ana. Falar. É só, tipo, você pesquisar e tal, que aparece um monte de vídeo dos coveiros enterrando as pessoas. Tem muita gente que tá sendo enterrada em cima de outras pessoas, sabe? Tá tendo enterros de noite. Antes não tinha enterros de noite em muitos cemitérios. Então, tipo, ver o que tá acontecendo, dá pra ter uma noção de como tá ruim a situação, sabe? O Elvio colocou aqui no chat, não sei se vocês viram, ó, eu moro do lado do cemitério, eu vejo, ele vê a movimentação por lá. E existe realmente, tem muitas imagens de cemitérios na cidade de São Paulo, né, que ficou muito marcado, porque aqui no estado é onde realmente morreu mais gente até agora, das covas abertas, uma do lado da outra, assim, em série, e a autorização para os enterros noturnos, como a Maria Eduarda colocou, porque a capacidade do cemitério estava chegando no limite. E aí, gente, eu vou trazer uma informação, não sei se todo mundo sabe, a gente também está chegando num problema ambiental em relação ao tamanho da crise aí, de ter que sepultar tantas pessoas. O corpo humano, todo mundo sabe, é matéria orgânica, né? Então, depois que a gente morre, nosso corpo vai se decompor. Até aqui, nenhuma novidade para todo mundo. Só que, assim, o processo de decomposição, a gente vai gerar ali alguns contaminantes. E lembra, a gente é colocado ali embaixo da terra, em algum momento esse contaminante, ele vaza para o solo. Agora, vocês imaginam isso na proporção que a gente está vivendo hoje? Com esse tanto de pessoas morrendo. E aí, gente, a gente está falando desse número, quase 500 mil, só de Covid, só do que foi realmente registrado como Covid. Só que tem gente morrendo de outras coisas também. As pessoas continuam tendo outras doenças, e as pessoas também morrem. Então, tem muito mais gente morrendo. Então, a gente já está passando por um problema que é a contaminação dos solos por conta do necrochorume,
dessa substância, né, que resulta da decomposição humana, que vai contaminar solo e lençol freático. E tem uma outra coisa que eu também recomendo, eu não vou lembrar qual live que é, mas o Átila também trouxe esses detalhes numa live dele. A indústria, olha só, gente, a gente não pensa nessas coisas, mas a indústria de caixões no Brasil já estava, assim, começando a ficar preocupada, porque eles não iam conseguir atender a demanda. Então, quem produz caixão no Brasil estava preocupado, buscando solução para poder ter caixão para enterrar todo mundo. Ô, dona, Pode falar, Vinícius. então, sobre isso aí, sobre o cemitério também, tipo, eu tinha visto um vídeo que era lá na Venezuela, que não tinha nem mais lugar onde enterrar os corpos, tinha corpo na rua até. Não foi na Venezuela, foi na Bolívia e no Equador. As Eu confundi, eu acho. pessoas estavam morrendo em casa. O serviço que cuida aí, né, de retirar o corpo, levar para o cemitério, não estava dando conta de tanta gente que morreu. E as famílias começaram a colocar os corpos no meio da rua. Gente, vocês imaginam o tamanho do caos que é isso? Você vê a sua pessoa ali da sua família que faleceu, você tem que colocar o corpo dela no meio da rua porque não tem como sepultar? Assim, Professora, você é tá bem tão surreal. ruim. Por que os estados do Brasil foi para fazer amarela? Por que foi? Tem que perguntar para os governadores. Eu tenho uma teoria. Foi o quê? Por que alguns estados estão mudando de fase aí São Paulo, né? Gente, observa. Quando foi que mudou de fase? Vocês observaram a data? Não, né? No Dia das Mães, no Não. Dia das Mães, perto. Meu aí falou assim, você quer, João Paulo, quer ver? Vai passar o Dia das Mães, vai Eu nem ficar... sei o que é isso. Aí ele falou, abre pro Dia dos Namorados. Gente. Vai É vir o Dia dos isso que Namorados. está acontecendo. Perto de datas que são importantes para o comércio, se permite uma abertura. Aí todo mundo vai fazer compra. E se aglomera, e fica lá, espremido com os outros. Passa 15, pode esperar, conta 15 dias depois do Dia das Mães que a gente vai ver de novo um aumento de casos. Depois vem o Dia dos Namorados, depois é Dia dos Pais. Vocês comecem a perceber e a observar quando e que momento que acaba flexibilizando, que acaba abrindo as coisas. Fica aí a dica para vocês observarem para as próximas datas, tá bom? Professora, aqui na fase de mulher não pode abrir. Então. Peraí. O José tinha levantado a mão. Não sei se ele ainda quer falar. Você ainda quer falar? Eu ia falar sobre o negócio eu acho que eles não mostram muito esse negócio do cemitério, das famílias enterrado, porque eu acho que, né, vai de família, né, autorização, e também é um momento triste, né? Se a gente ficar mostrando... E vocês sabem, né? Acho que vocês devem saber. Respeito às famílias e tudo. E as pessoas nem podem estar no cemitério direito, né? Tem que ser tudo muito rápido. Então, assim, Só pode ir lá na frente. Acho que são 2 horas, né, professora, que tem que ficar lá. É muito delicado, né? Nossa, eu tô vendo que está tendo uma discussão importante aqui no chat, né? Deixa para pensar depois nos presentes do namorado e da namorada, por gentileza. Luísa, pode falar, por favor. Sobre o negócio do cemitério, eu vi uma reportagem sobre não tem a velocidade que as pessoas estão morrendo é muito maior do que a velocidade que o cemitério pode enterrar elas. Então, até a família saber o que vai fazer com o corpo, onde é que vai enterrar e como vai ser feito o enterro, ficava tudo num container refrigerando para não apodrecer do lado de fora do hospital mesmo. Sim. É absurdo. É absurdo. E, gente, tem muito... tem algumas... Se eu não me engano, lá no Amazonas, né, em Manaus, teve muita gente que foi sepultado em cova coletiva. Então, abriram um buraco só no chão e as pessoas foram sendo colocadas juntas ali, porque não tinha mais como abrir cova para sepultar as pessoas.
Então, assim, olha só, a gente estava falando da China, viemos parar nisso aqui, mas por quê? Por que dessa conversa? Porque está interferindo diretamente na maneira como a gente está conduzindo. Essa questão da relação com a China está refletindo sobre a vida da nossa população. É a diferença entre estar vivo e não estar vivo. É muito, sim, absurdo, né? Se a gente for pensar. E agora que eu vi que já são 9h45. Todo mundo colocou o nome no chat para eu poder dar presença? Ninguém esqueceu? Sim. Sim. Colocar. Sim. Então, gente, Como é que eu esqueci? eu agradeço a participação de todos vocês. Obrigada por debaterem comigo hoje. E a gente se vê na próxima aula, no B. Amanhã a gente se fala na nossa aula dupla. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau, professora. Obrigada pela Tchau, aula. Bruno. Tchau. Tchau.